Maravilhoso estar aqui com você mais uma vez no nosso encontro diário. Obrigado por você ter vindo e ter mantido acesa essa chama desse programa onde nós escutamos todos os dias uma mensagem da parte do nosso Deus. A nossa reflexão de hoje está no livro de Mateus, o capítulo de número 14, e o versículo a partir do número 22, onde está escrito dessa forma e vai dizer: "E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão." Essa passagem é interessante, que Jesus pregava para uma grande multidão. Já se fazia tarde, ele pede que os seus discípulos entrassem, atravessassem para o outro lado do mar. Porém, a narrativa vai dizer que uma grande tempestade alcança a embarcação. E ali existiam homens que tinham experiências como pescadores, e logo a gente imagina que também a sua experiência com o mar, um mar bravio, um mar com dificuldades. Porque há um ditado que vai dizer que o que vai fazer um bom marinheiro são as tempestades. E ali, naquele momento, a Bíblia vai dizer que Jesus se desloca em direção do barco por conta de um momento de aflição que o povo estava passando. Então, Jesus vem e começa a caminhar por cima do mar. Mas só que existe um desafio bastante para nossa reflexão e nossa imaginação. Nós somos desafiados a pensar um pouco. Porque Jesus não só caminha por cima de um mar qualquer, mas caminha por cima de um mar muito agitado e muito vento. Há de se levar em consideração que as ondas, além de ser muito fortes, aparentemente seriam ondas bastante altas. Mas é a narrativa bíblica que vai dizer que Jesus caminhava sobre as águas. E ao chegar perto, muitos dos seus discípulos se assustaram, pensando que era um fantasma. E no momento que reconhece o mestre, Pedro, o discípulo mais ousado, ele pede para que, se de fato fosse Jesus, ele fosse ter um encontro com Jesus e caminhasse sobre as águas também. Pedro queria também caminhar e ter essa experiência em sua ousadia. Porém, Jesus pede para que Pedro venha ao seu encontro. E a partir do versículo de número 29, a narrativa ainda diz que Pedro, ao perceber a ventania, o mar agitado, ele sente medo, cai e começa a afundar. Mesmo assim, Jesus ainda estava próximo para poder salvar Pedro e voltar para a embarcação. E aqui nós temos diversos pontos para poder trazer uma reflexão e agregar como experiência para as nossas vidas. Nós vamos parar para poder analisar todo esse contexto passo a passo. Verdadeiramente terão diversas mensagens para o nosso coração. E uma delas, nós vamos perceber que no momento em que a gente percebe que estamos sós, e no meio da tempestade e da dificuldade da vida, por mais agitado que esteja o mar, por mais tempestade que esteja se aproximando de nós, e por maior que seja o nosso desespero, nós percebemos que Jesus ele vai aparecer no momento certo e na hora certa. Só que quando nós percebemos que existe um agir da parte de Deus, também há de convir que vem um espanto da nossa parte. Nós pedimos tanto por socorro, pedimos tanto a intervenção da parte de Deus, mas no momento do agir de Deus nós ficamos muitas vezes atônitos e ficamos às vezes surpresos. E outra questão bastante interessante é o desafio que Pedro se propõe a se colocar diante do nosso mestre. Pedro pergunta se de fato fosse o mestre que ele queria passar pelaquela experiência. E Jesus também permite que Pedro passe por uma experiência. Porém, logo vem um medo ao coração de Pedro e Pedro começa a afundar. Não é diferente em nossas vidas. Existem momentos que nós temos uma coragem, uma ousadia para poder avançar em algumas questões. Mas quando nos deparamos diante da dificuldade e da gravidade que é o fato, logo nós desanimamos e ficamos sem ação para poder continuar. Mas é em cima disso que eu quero te convidar, neste dia de hoje, para que nós estivéssemos orando
para que o nosso Mestre continue agindo em nosso favor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Mas nós queremos agradecer, Deus, por essas experiências em que os discípulos têm passado com o Senhor, com o Teu Filho amado, com o nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. E de fato são experiências desafiadoras. E diante desses desafios, Pedro se coloca em um desafio maior, de ir ao encontro do Mestre. Mas nesse momento, Pedro desanima, porque percebe que o desafio é muito grande. E aqui está o teu filho, a tua filha do outro lado, Deus, e que muitas vezes estão pensando que estão sós, né, no meio dessa jornada, no meio dessa tormenta, no meio dessas águas agitadas, dessas dificuldades que os cercam, e muitas vezes parando e pensando em desistir. Mas sabemos que o Senhor aparece no momento certo. Mas a sua ação de vir ao encontro de cada um de nós gera espanto e estranheza. E no mais, Deus, mesmo que a gente queira caminhar por cima das águas no desafio e vencer as dificuldades e as tormentas, existe um momento em que nós percebemos que fraquejamos, sentimos medo e nos falta coragem para continuar. Nesse dia de hoje, nós queremos pedir que o Senhor nos dê força para continuar. Olha o teu filho, a tua filha que está do outro lado, que no mais que o Senhor possa realizar todas as coisas. Sabemos que o Senhor caminha por cima dos mares, das dificuldades, causando desafios no nosso entendimento, no nosso pensar e na nossa reflexão. Mas Deus, o mais importante é que nós percebemos que o teu filho abandona todas as coisas para poder ir em busca do aflito, do necessitado, daquele que tem a alma clamando e muitas vezes chorando por dentro, pensando que estão esquecidos. Eu quero abençoar essa vida que está do outro lado, e no mais que o teu Espírito os visite e que traz a certeza de que o Senhor está com eles para fazer passar por cima das águas. As águas são os mares das dificuldades, dos desafios e os mares de coisas impossíveis. Sabemos que tudo aquilo que é impossível para o homem, isso é possível para o Senhor. Te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente neste dia de hoje, que no mais Ele traga a realização do desejo do teu coração. Então somente aquietai-vos o vosso coração, tenha fé e esperança. Se o mar não se abrir como se abriu com Moisés, você com Cristo passará por cima das águas. Creia tão somente e espere no Senhor e confia no Senhor. Te espero aqui amanhã no nosso encontro diário. Um beijo no seu coração. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu